Oi, gente! Estou de volta. Eu sou a Luana Rocha, apresentadora e mediadora do programa Vozes da Saúde Coletiva. Eu sou Felipe Couto, médico de família e comunidade, disposto aqui a gente entrar nesse bate-papo. E hoje seguimos aqui trazendo autores convidados da edição 31.5 da revista Ciência e Saúde Coletiva, da Abrasco. E ainda falando aqui sobre essa temática da inteligência artificial, que é algo que a gente falou bastante, né, ao longo desses episódios, nós sabemos que os modelos de inteligência artificial eles evoluem muito rapidamente, mas nem sempre eu acho que a velocidade dessa inovação consegue estar ali alinhada com a questão da segurança clínica. E nós temos um convidado que trouxe uma abordagem aí e uma pesquisa em cima dessa perspectiva. E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho de como se deu tudo isso. Claro. Primeiramente, agradecer aqui o convite, né, da revista Ciência Coletiva. É muito gratificante estar aqui no evento que a gente está falando, então, do maior evento de atenção primária de saúde coletiva do Brasil. Isso é muito importante para a gente gerar conhecimento e também falar um pouco sobre esse assunto que empolga tanto, né? Esse assunto que é a inteligência artificial. Afinal de contas, Luana, quando a gente fala em inteligência artificial, quem ainda não utilizou, né, essa ferramenta? Sim. E aí, se a gente pensar tanto no usuário, né, do SUS quanto nos profissionais de saúde, hoje, cada vez mais, a gente tem uma crescente aderência desses profissionais, desses usuários a essas ferramentas. Mas, como você muito bem colocou, parâmetro, tamanho de linguagem, né, dessas grandes linguagens, elas não garantem segurança. E foi justamente isso que a gente quis trazer nesse nosso estudo. Um exemplo claro disso que a gente quis aplicar foi justamente dentro do estudo da linha de pesquisa de sobrepeso e obesidade. Por que a gente fez isso? Bom, eu sou mestrando da Unifespa, né, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e justamente o meu projeto de mestrado é sobre melhorar a linha de cuidado de sobrepeso e de obesidade. E a partir disso, a gente quis introduzir a inteligência artificial, um modelo de grande escala, como uma ferramenta de apoio, tanto para o profissional, né, lá do SUS, lá da ponta, quanto também para esse usuário tirar dúvidas em educação e saúde. E a partir disso a gente se perguntou, mas será que é seguro a gente utilizar essas ferramentas? E qual dessas ferramentas é a mais segura dentro do nosso contexto? Né? E uma coisa que a gente desenhou no estudo foi justamente isso, pegar todos os modelos de grande escala que a gente tem, então para o ouvinte entender, o telespectador entender, quando a gente fala de modelo de grande escala, é o que a gente utiliza comercialmente. Né? Então os mais conhecidos aí, ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Que não se restringe necessariamente à inteligência artificial. Inteligência artificial é um termo muito mais genérico e que abrange muito mais coisas, né? E que às vezes as pessoas não sabem, né? Porque exatamente. Existe essa tendência a resumir a inteligência artificial com aquela ferramenta na qual você tem um maior acesso, né? Exatamente. E foi justamente essa ferramenta, que é a que está popularizada hoje, que a gente decidiu estudar melhor. E aí a gente quis colocar isso justamente em uma revista de ciência e saúde coletiva, justamente para chegar nesse usuário que utiliza o SUS. Por quê? Porque o nosso estudo ele justamente concluiu isso, que no contexto do SUS não é muito seguro ainda a gente utilizar essas ferramentas. E por que isso surgiu dentro do estudo, Ana? A gente viu que somente 24 modelos dos 62 que a gente estudou, ou seja, a gente pegou todos os modelos existentes à época, que foram 62 modelos de grande escala, e desses 62, somente 24 foram capazes de responder em 10 segundos. Por que é importante a gente colocar esses 10 segundos? Porque Nielsen, como grande pesquisador de tecnologia, ele coloca para a gente que o usuário não está disposto a esperar mais do que 10 segundos por uma resposta. Tanto o usuário lá, os nossos pacientes, como também o profissional que não teria esse tempo, né, abrangente. Então, a gente separou isso e desses 24 modelos que restaram, o que melhor teve desempenho, que foi o Gemini 2.0 Flash, teve um desempenho de 61% a essas perguntas do protocolo e diretriz de sobrepeso e obesidade, que é muito pouco quando a gente está falando em saúde pública. Né? E aí surge a pergunta, mas por que só 61%? Se a gente tem os modelos de grande parâmetro, já muito bem elaborados, estudados,
A resposta ela foi muito simples, porque esses modelos, 85% desses modelos, eles são feitos no estrangeiro, ou seja, nos Estados Unidos e na China. Então, eles têm um treinamento de dados desses países majoritariamente. Obviamente que eles pegam uma parte do contexto brasileiro, Sim. mas não totalmente do nosso contexto, das nossas diretrizes do SUS. E eu acredito que, além das diretrizes, vocês devam também lidar com outro desafio, que são os muitos Brasis dentro de um Brasil, né? Porque quando a gente pensa nesses modelos que são criados, um enfoque num país menor, com uma população menor, com menos desigualdade ou regionalidades, é uma forma, é um caminho para seguir. Aqui a gente tem que estar sempre tentando entender como lidar com o desafio de contemplar um Brasil tão grande, tão múltiplo, tão cheio de né, particularidades ali em cada região e como trazer isso com equidade, né, também. Esse é um trabalho muito bem elaborado pela revista Ciência e Saúde Coletiva e todo mundo que produz para essa revista. Então, existe sempre uma preocupação muito grande com essa questão do SUS e da gente manter todo esse trabalho que foi feito em décadas para entender essa regionalização. Então, o SUS ele tem uma capilaridade enorme, ele é muito difícil de entender, ele é muito difícil de aplicar, e aí a gente não pode pegar IAs genéricas para tentar colocar esse contexto dentro dela, porque senão a gente vai aumentar desigualdades em vez de diminuir, que é o que a gente quer com essas ferramentas. Sim. E eu acho que isso que você falou, né, a revista ela tem esse diferencial também de tentar contemplar ao máximo todas as áreas da saúde, todas as regiões. Esse editorial em específico trouxe muito isso. Foi um cuidado desse grupo de editores para que pudessem contemplar todas as regiões, pesquisa de todas as regiões, porque eu acho que é importante. É importante a gente entender como cada região está tendo sua abordagem ali quando a gente está falando da temática da saúde digital. E não significa também que vai ficar só ali. Justamente o contrário. Eu acho que o que a revista faz, e não só a revista, mas como a própria pesquisa de vocês, é fazer com que isso consiga ultrapassar os limites da região. Porque um projeto, uma pesquisa ou algo que funcione em um determinado município ou numa determinada região vai servir de inspiração para que outros gestores e outras pessoas consigam ir aplicando isso ao longo do país, né? E assim, quando a gente pensa no projeto de nação mesmo, né, a gente já tem vários documentos norteadores, como o próprio documento de saúde digital, o Plano de Saúde Digital 2028, que estabeleceu o quê? Soberania digital. E o nosso artigo ele fala muito sobre isso, sobre soberania digital. Porque quando a gente não tem soberania sobre os nossos dados, acontece o que a gente viu como resultado do artigo. Então, a gente está cedendo alguns dados não muito qualificados para essas empresas terceirizadas, e aí elas estão dando uma resposta que a gente não fica muito contente. 61% ainda é muito pouco, né? Então, o que a gente tem de política nacional hoje, o que deve ser feito e implementado é justamente isso. Melhorar a nossa infraestrutura para a gente ter recursos suficientes de ter a nossa própria inteligência artificial, e até lá o que a gente pode fazer para melhorar esse intercurso é fazer um fine-tuning, né? Que é melhorar com os dados que a gente tem, essas IAs que a gente tem hoje. E com isso a gente vai gerar muito mais segurança tanto para o usuário, para o paciente, quanto para esses profissionais. Sim. E aí um desafio muito grande que também surge, Ana, é justamente isso, fazer o gestor entender isso, né? Quando ele ele coloca essas ferramentas dentro de um aplicativo ou dentro de uma solução para o município dele, ele precisa entender que ele precisa coletar estudos sobre aquilo, inicialmente, né, para ele poder aplicar o melhor modelo para o seu município, entendendo sobre soberania, sobre o quanto esse modelo pode integrar e também sobre o custo e efetividade que a gente abordou nesse artigo. Custo e efetividade não tem a ver com maior tamanho. Modelos de grande tamanho, de grande parâmetro, eles tendem a custar muito mais e nem sempre eles entregam a melhor resposta aos nossos protocolos, justamente por essa questão do treinamento. Então, tudo isso, quando a gente junta, a gente vê que é muito mais complexo do que simplesmente pegar o maior modelo que existe no mercado para você dar a melhor qualidade para aquele município, quando ele quer embarcar em uma solução. Bom, sei que o nosso tempo é curto para falar de tudo, porque se a gente ficar aqui conversando, sempre vai ter muito mais conhecimento para partilhar, né? Mas eu queria te agradecer demais
pela sua presença, por ter estado com a gente aqui nesse 39º Conasense, nessa iniciativa de poder dar voz aos autores da revista Ciência e Saúde Coletiva e fazer com que vocês consigam passar um pouquinho mais do que foi pensado na hora que vocês debruçaram tanto tempo e energia para a pesquisa. Muito obrigada pela presença. Pode falar com o pessoal alguma última mensagem? Gostaria, então, de encerrar agradecendo a revista Ciência e Saúde Coletiva, a Abrasco, a OPAS, que nos apoiou também, e a Alma Mater, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que me acolheu muito bem nesse projeto de mestrado e que vem gerando esses frutos e essa ciência de qualidade no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada a quem está acompanhando e continuem aqui, que ainda tem mais, gente. Beijo e até o próximo episódio.